Aleluia. Você pode orar mais uma vez comigo? Pedindo que o próprio Deus, seja Ele agora muro de fogo em nossa volta, seja Ele a nos cercar, seja Ele a nos proteger, como está prometido, e seja Ele a nos falar aos corações. Amém? Ó Deus, nós cremos no que diz a Tua palavra, que Tu mesmo serias muro de fogo em volta do Teu povo. E nós cremos na palavra liberada e nós queremos reafirmar a nossa fé, de que estamos protegidos pelo Senhor, que é este muro de fogo em nossa volta. Nós clamamos, Deus, que nenhuma seta inflamada do maligno possa nos alcançar aqui dentro, nem onde estivermos, porque o Senhor nos cerca e nos protege. Nós pedimos que o inimigo, que é ladrão por excelência, não possa roubar a semente que será semeada nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, que essa semente, a Tua palavra, cheia de vida, poderosa, eficaz, ela possa encontrar em nós um solo fértil, onde ela brotará, florescerá, frutificará a 100 por 1 em nossas vidas e através das nossas vidas, para o louvor, a honra e a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém e amém. Pois é, nós estamos na nossa série, a nossa série é sobre a mentalidade apostólica, a partir do ministério apostólico que nos é apresentado no livro de Atos. E nós estamos buscando compreender, a partir das Escrituras, a partir de Atos, como se desenvolveu o ministério apostólico. Como ele se desenvolveu, como nós precisamos absorver, o que nós precisamos absorver de ensino, de instrução, de direção, para que nós assim nos movamos. E no domingo passado, o tema que eu abordei aqui foi sobre o enchimento do Espírito Santo e o quanto ele é essencial para o desenvolvimento do ministério apostólico. Porque tudo que foi feito, desde Jesus Cristo, o apóstolo supremo, foi feito por meio do derramar do Espírito Santo. Então, nós vimos Jesus recebendo o Espírito Santo, ali ao ser batizado. Depois nós vimos Jesus... Ali o reloginho para mim, por favor, gente. Depois nós vimos ali Jesus sendo cheio do Espírito Santo. Jesus iniciando os seus passos ministeriais e as suas ações sob esse enchimento do Espírito Santo. E depois nós vimos Jesus chamando os futuros apóstolos e lhes dando instrução por meio de quem? Do Espírito Santo. Quem lembra? Levanta a mão, só para eu saber aqui. Tem alguém que lembra da pregação do domingo passado? Oh, glória! O que a gente viu mais, gente? A gente viu um monte de coisa aqui, mas a gente viu que nessas instruções, Jesus dizia aos seus apóstolos, discípulos, e imaginamos que ali aquelas 120 pessoas reunidas, que eles precisavam esperar. Porque a obra que seria realizada por eles não poderia ser feita na força do seu braço. Não poderia ser feito porque eles tinham adquirido algum tipo de instrumentalidade humana. A obra que eles iriam realizar só poderia ser feita por meio do Espírito de poder. Por isso Jesus vai dizer, esperem, porque vocês serão revestidos de quê, gente? Poder. Essa foi a instrução. Então, em linhas gerais, nós tratamos sobre isso, algumas outras coisas, mas aqui é só uma revisão rápida. E nós vimos, então, o batismo com o Espírito Santo acontecendo e enchendo aqueles apóstolos, enchendo os demais discípulos, mas enchendo, na verdade, todos que ali estavam. Porque esse derramar do Espírito é para todos. Não é apenas para alguns, é para todos. E o ministério apostólico, ele começa sob essa liberação do Espírito para todos,
tanto apóstolos como aqueles que com eles caminhariam para realizar a vontade e a obra do Senhor Jesus. Nós vimos eles cheios, nós vimos que eles foram capacitados de modo sobrenatural, nós vimos que com essa capacitação eles começam a fazer aquilo que eles nem sabiam como fazer, não tinha condição, não era algo deles, mas essa capacitação. E nós vimos também que, embora estivesse havendo um liberar genuíno do Espírito, aqueles que não estavam no mesmo Espírito não discerniram o que estava acontecendo, e mesmo tendo tanto poder de Deus sendo manifesto, alguns olharam e incompreenderam, criticaram, zombaram do que estava acontecendo, porque não entendiam, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então olha e diz, que loucura é essa? Não entende. Vimos que esse liberar de poder gerou controvérsia. E diante dessa controvérsia, nós então vemos Pedro se posicionando para dizer, espera aí, não é isso que vocês estão pensando, não. Então eu quero continuar a ministração de hoje a partir desse momento em que Pedro se posiciona, capacitado pelo Espírito Santo para explicar aquela controvérsia. Mas ele vai além, nós vamos entender o que é que ele faz. Porque o que nós vamos ver hoje aqui é chave principal para o desenvolvimento do ministério apostólico. Por quê, Edi? Porque até domingo passado, o que eu estava compartilhando com vocês era o que Jesus havia falado e era o que o Espírito Santo havia feito. A partir desse domingo, nós vamos ver agora o que é que os apóstolos vão fazer com aquilo que receberam. Então, fique atento, agora a coisa muda. Agora já são os apóstolos começando a caminhada deles e fazendo algo com o que receberam do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ler a partir de Atos 2, e a partir do verso 13. Versos 13 e 14. O texto bíblico diz assim, alguns, todavia, zombavam deles. Espírito Santo derramado, acontecendo lá aquela loucura do Espírito, muita gente sendo revestido, viram línguas de fogo, como línguas de fogo sobre suas cabeças, eles pareciam embriagados, porque estavam tomados pelo poder de Deus, e aquela galera que não entendeu zombava, e a galera dizia, beberam vinho demais. Mas veja, diante da incompreensão, diante da zombaria, Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos, e em alta voz, Pedro não apenas se levantou, ele levantou a sua voz, porque ele tinha algo para comunicar. E Pedro em alta voz dirigiu-se à multidão e declarou, homens da Judeia, todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Para tudo. Sabe o que é que tem aqui? É que o primeiro momento do desenvolvimento do ministério apostólico de Pedro se dá com um homem que era apenas um pescador, que não tinha estudo, que não tinha seminário, que não fez curso de oratória. Esse pescador, que era um iletrado, limitado, humanamente, do ponto de vista humano era esse, não pode pregar, não pode ministrar, quanto mais defender o Espírito Santo de Deus em ação. Mas é este homem que se levanta, que ergue a sua voz e que vai falar com ousadia, com sabedoria e com poder. Sabe por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo, quem se enche do Espírito Santo, não precisa do treinamento dos homens. Embora esse treinamento seja importante, sim, para você poder se fundamentar direitinho, não correr para as heresias, mas ouça a chave que te capacita, que te diz assim, vai, faz o que o Senhor está te mandando fazer, se move com ousadia, se move com sabedoria, se move com graça, se move com poder. Sabe que chave é essa? É o Espírito Santo do Deus vivo em você. Tem alguém aqui que tem o Espírito Santo?
A palavra diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o dom do Espírito. Você é selado com o Espírito. Ele está aí. Nós vimos no domingo passado que cremos que precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele e receber dEle, além da presença, o enchimento de poder pelo batismo do Espírito. Mas veja, mesmo Ele estando, mesmo você não sendo batizado, é o poder de Deus em você, é Deus em você. Não é mais você sozinho, é Deus em você. Isso precisa girar uma chave em nós. Isso precisa fazer com que a gente entenda quando a gente chegar em um lugar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja onde você estiver. Se Deus te manda fazer algo, você não deve ficar olhando para os lados e dizendo, mas eu não sou capaz. Mas quem sou eu? Não, eu sou tão tímido. Eu sou tão fraquinho. Eu sou tão... Para de dar justificativa, meu irmão, minha irmã. O Senhor te trouxe aqui para dizer, olha, se você se encher do Espírito Santo, Ele fará infinitamente mais do que você poderia pensar, sonhar ou imaginar. E vai ser através de você, assim como você é, porque para que reconheçam que é o poder do Espírito. Então darão glória somente a Ele. Vão olhar e vão dizer, mas esse não era aquele tímido. Era, porque agora é um tímido cheio do Espírito. Mas esse não era aquele que sabia tão pouco. Era, porque agora é alguém que sabia pouco, mas está cheio do Espírito. Ele vai te fazer acessar revelações do alto. Ele vai te dando uma ousadia que você não tinha para aquilo que você dizia, não, jamais faria isso. Quando você vê, fez. O Espírito em você. Era o Espírito em Pedro. E foi o entendimento, gente, de Pedro. De que tinha esse Espírito nele. Que faz com que Pedro se levante. E Pedro erga sua voz. E Pedro fale o que precisava ser falado. Mas eu quero lhe dizer que isso não foi exclusivo para Pedro. Porque você pode pensar assim, pastora, mas Pedro era apóstolo. Eu só sou um crente no Senhor Jesus, eu só criei. Eu quero lhe dizer, amados, que naquele ministério apostólico, nós temos o exemplo, por exemplo, de Estevão. Não era apóstolo, era um diácono. E nós vamos ver Estevão, cheio do Espírito Santo, fazer um dos maiores discursos relatados nas Escrituras. O discurso de Estevão, sabe diante de quem é? Diante do Sinédrio. Era aquela reunião dos papas, dos líderes religiosos top. Quem presidia o Sinédrio era o sumo sacerdote, por aí você tira. Com ele estavam os outros sacerdotes, mas também tinham os doutores da lei, os líderes do povo. É diante deles que Estevão se coloca de pé. E Estevão vai fazer o discurso que está lá em Atos 7. E que tem mais de 50 versículos registrando toda a história que ele vai levantar do povo de Deus. Sabe por que Estevão fez aquilo? Não é porque era apóstolo. É porque era cheio do Espírito. E assim tem sido ao longo da história com tantos homens e mulheres de Deus. Eu não sei, meu irmão, às vezes você se limita e aceita se limitar. Ontem a gente estava com os diáconos, eles estavam numa reunião e Paulo deu essa palavra para eles. Que o critério para serem diáconos está lá em Atos, no comecinho do livro. O critério para serem diáconos não era saber receber bem, empilhar cadeira, estacionar carro, servir as pessoas naquilo que elas necessitavam. Quando os apóstolos vão escolher quem seriam os diáconos, o critério era ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Se você é a pessoa que abre a porta, se você é aquele que coloca o celular para filmar, se você é alguém que vem aqui e nem está em um ministério, mas você sai lá fora e você atende um cliente, ou atende um paciente, ou ministra uma aula, saiba a diferença na tua vida, onde você estiver, para cumprir o propósito para o qual você foi criado, está em você ser cheio do Espírito de Deus. Ele vai te conduzir à verdade. Ele vai te conduzir à palavra de Deus
e a Jesus Cristo revelado nela. Ele não vai te deixar como você está. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar ousadia e Ele vai te levar além. Eu quero fazer uma liberação profética. Eu quero declarar aqui que o Espírito Santo te encherá com graça, com sabedoria, com poder. O Espírito Santo te encherá com ousadia para proclamar, declarar, explicar, defender, pregar, evangelizar. O que lhe falta, o Espírito Santo suprirá em você. Então somente deixe Ele te encher. Busque-o para isso, amém? Nós vamos ter administradores cheios do Espírito. Dentistas cheios do Espírito. Médicos cheios do Espírito. Professores cheios do Espírito. Faxineiros cheios do Espírito. Serventes cheios do Espírito. Amém? E assim sucessivamente. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei em que lugar você está, mas seja cheio do Espírito e você terá uma capacitação sobrenatural para cumprir o propósito da tua existência. Amém? Amém. Agora veja, o derramar do Espírito indicava a liberação da salvação em Cristo Jesus para quem o invocasse, além da capacitação. Como assim, Edi? Para tudo, vamos entender. Pedro se levantou. Pedro ergueu a sua voz. E por que Pedro fez isso? Porque Pedro, ele não ficou envergonhado, nem constrangido diante das acusações, diante da incompreensão, diante das inverdades que estavam sendo ditas sobre o derramar do Espírito. Pedro não ficou quietinho na dele, pensando assim, mas se eu falar vão me rejeitar, mas se eu falar não vão me compreender, mas se eu falar vou ficar em maus lençóis. Não, Pedro ele não se constrange, porque o ministério apostólico, amados, é um ministério que ensina, que fundamenta, que direciona. Então ele não se cala. Ele não fica constrangido, envergonhado e só ouve, só. Não, quem está sob essa unção apostólica tem a ousadia de se posicionar para dizer não. Isso que está sendo dito está errado. Não é assim que a palavra fala. Não é isso que está acontecendo. E sabe defender tanto os acontecimentos, como levar aquele que está no erro à verdade que liberta. Amém? Pedro, ele se posiciona e ele vai explicar o derramar do Espírito como um cumprimento do que havia sido predito por Joel. Era profecia de Joel. Pedro explica e nós vimos então alguns aceitando, outros não. Mas Pedro não se calou. No último domingo aqui, nós tivemos um derramar do Espírito sobrenatural e pessoas ficaram ali pelo chão, pessoas caíram tendo choques no seu corpo, pessoas até gritaram, pessoas estavam chorando, outros se tremendo inteiro. E talvez alguns olhando aquilo ficaram assustados. E o que é isso? O que é isso? Mas sabe o que é tremendo? E eu quero dar esse testemunho. É que na segunda-feira, alguns irmãos me procuraram e disseram assim, Edi, tal pessoa estava na Zoe e ficou muito chocada. Tal pessoa estava na Zoe e ficou assustada quando viu aquela pessoa no chão se tremendo. Outra pessoa ficou assustada com aquele grito e ficou perguntando, mas para que isso? Por que isso? Mas sabe o que essas pessoas me disseram? Mas aí eu respondi, ué, está na palavra de Deus. Uau! Está na palavra. Basta olhar para a palavra. Basta ver Pedro vivendo, Paulo vivendo, caindo em êxtase, os profetas no Antigo Testamento. Basta olhar para a palavra que vai ver o Espírito Santo tomando e fazendo como Ele quer, de modo incompreensível muitas vezes a nós. Mas sabe o que foi massa de ouvir? Foi que essas pessoas não se acovardaram. Não ficaram com medo de, ai, e agora? Essa pessoa está assustada, acha que é loucura o que a gente está vivendo. Ai, vou me desculpar. Não, está na palavra.
e defenderam aquilo que creem e que têm vivido. Essa é a postura de quem está sob a ação do Espírito Santo. Que nesse lugar, em nome de Jesus, levantem-se homens e mulheres que não se envergonharão do que viverão em Deus. Homens e mulheres que não ficarão aprisionados no medo do que vão pensar. Homens e mulheres que desejarão o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E que terão o desejo de agradá-lo mais do que agradar a homens. Amém? Terão o desejo de ver Deus dizendo, eu me agrado de você. Ainda que homens se desagradem. Amém? Amém mesmo? Vai ser provado. A gente diz os amém, né? Aí Deus diz, vamos aqui uma provinha. Mas aí está sendo liberado aqui nessa noite. Você vai passar na prova, amém? E vai passar na prova dando glória a Deus, glória a Deus. Oi, olha. Amém? Mas o que eu quero dizer é que Pedro não ficou só defendendo, é isso que eu quero falar. O derramar do Espírito também indicava a liberação da salvação em Cristo Jesus para quem o invocasse. Gente, eu fiz questão de pular toda a defesa que Pedro faz ali em Atos 2, que foi o que... Olha, irmãos, eles não estão bêbados, o que vocês estão vendo era o que estava predito em Joel. Depois vocês leem, porque eu tenho tempo. Aí lá em Atos 2 ele vai dizer, isso aqui estava escrito, vossos jovens, servos, servas, os velhos, está lá toda a historinha. Ele vai contando, mas olha que interessante. No verso 21, Pedro encerra a explicação do acontecimento do batismo no Espírito Santo. Pedro encerra a explicação que apontava para o que Joel tinha predito. Olha como é que Pedro encerra no verso 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, o derramar do Espírito não se limita a conceder sonhos, visões, palavras proféticas. Isso tudo foi predito em Joel. Pedro vai dizer, o que está acontecendo é isso. Joel falou que ia acontecer. Vai ter sonho, vai ter visão, vai ter liberação profética, vai ter sinais, vai ter maravilhas. Aí ele fala do monte de maravilhas que vai acontecer. Mas sabe como é que ele fecha a explicação? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O derramar do Espírito Santo indica a liberação da poderosa, inigualável e transformadora salvação em Cristo Jesus para todo aquele que o invocar. A gente foca muito no sonho, na visão, no poder, no streamlink, no tudo que é importante. É tudo dele, amém, venha. Mas esse derramar do Espírito, a promessa de Joel, que Jesus está dizendo, espera, porque vai acontecer. Ela tem um ponto culminante em dizer assim, escute, entenda, se posicione. O derramar do Espírito é a sinalização de que vai acontecer na terra salvação daquele que estava perdido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Esta é a obra mais poderosa, mais maravilhosa, mais inigualável que poderia acontecer. Jesus salvando pecadores da sua miséria, da sua desgraça, das prisões em que estavam, para lhes dar salvação, transformação, restauração, cura, libertação para todos sempre. Aleluia! Que grande notícia! Que boa nova! A salvação estava disponível a qualquer um que invocasse o nome do Senhor Jesus. Uau! E é tão interessante porque o contexto da profecia de Joel é um contexto em que não importa o gênero, se é homem ou mulher. Não importa a idade, se é jovem ou velho. Não importa nem mesmo a condição social, se é servo ou serva.
seria derramado sobre todos. E então qualquer, basta invocar o nome de Jesus para ser salvo. É da criança ao adolescente, ao jovem, ao velho, ao homem, à mulher, ao pobre, ao rico. Basta invocar o nome de Jesus. Todas as obras, amados, e preceitos judaicos não precisavam mais ser realizados para garantir salvação. Agora bastava invocar o nome de Jesus. Porque Jesus havia cumprido tudo nele. Essa é uma notícia que os judeus não vão entender. Como assim? Não. Não, eu aprendi que eu tenho que fazer. Como assim só invocar o nome de Jesus me garante salvação? Não, tem algo estranho. Bastava invocar, diga assim, basta invocar o nome de Jesus. Diga assim, para uma vida ser transformada, salva, liberta, basta invocar o nome de Jesus. Você entende isso mesmo? Mesmo? Então o Senhor vai nos confrontar. Se a gente entende, fique atento. Porque Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 12, ele vai dizer, não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Abençoa ricamente todos que o quê? Que o invocam. Abençoa igualmente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Ele está remetendo a Joel e a Atos no discurso de Pedro. Está tudo alinhadinho. Agora olha o que ele diz mais. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Se tudo parte do invocar, é quando vem a bênção, é quando vem a salvação. Mas como vão invocar se não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui eu quero fazer uma pausa. Essa palavra enviados, ela vem de uma raiz grega. Sabe qual é a raiz? Apostélio. Que é a palavra para apóstolo. Enviado. Enviado com uma missão. Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Como é que eles vão invocar em quem não creram? Como vão crer se não ouviram falar? Como ouvirão se não tiver alguém que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí alguns pegaram isso e disseram, isso aqui é texto para enviar alguém em missão transcultural. E infelizmente o uso limitado desse texto, eu acho que fez muito mal à igreja do Senhor. Porque parece que ficou um texto exclusivo de quem tem um chamado integral para missões lá na África. Mas esse é um chamado para mim e para você, para nós todos. Nós estamos sendo enviados. Diga, eu sou um enviado. Eu sou um apóstolo enviado. Olha que doido. A palavra lá, apóstolo. A raiz grega é enviado. Basicamente é enviado. Não tem a ver com um cargo, não tem a ver com um ofício. Tem a ver com o fato de que há uma missão de salvação. Jesus veio, Jesus subiu aos céus, Jesus mandou o Espírito foi derramado. E o Espírito, quando estava sendo derramado, Pedro disse, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Todos agora que invocarem o nome de Jesus serão salvos. Agora, Paulo vai dizer, como é que vão ser salvos? E vão invocar se não creram. E como é que vão crer se ninguém pregar? E como é que vão pregar se não tiver uma galera sendo enviada na faculdade, na casa, no estudo, na família, no trabalho? Como? Se ficarmos todos aqui dentro, de domingo a domingo, como ouvirão? Como crerão? Como invocarão o nome daquele que vai transformar radicalmente as suas vidas? Ai, gente. Paulo continua e diz, como está escrito,
como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O ministério apostólico, ele se desenvolveu a partir de homens que disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi um grupo especial, amados. Quem estava ali reunido no cenáculo, que recebeu desse Espírito e saiu, não saíram só os 12. Eles saíram e se espalharam. Algumas cidades onde Paulo chegou, já tinha alguém lá que tinha implantado uma igreja, já estava pregando. Que não tinha ofício de apóstolo, mas era um apóstolo por ser enviado e ir em missão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem dito isso a Jesus? Quando vai para a escola, meninas. Quando vai para o trabalho, homens e mulheres. Quando vão à faculdade, envia-me a mim. Porque eu serei essa boca a proclamar Jesus. Basta você invocá-lo e será salvo. A palavra de hoje é sobre Jesus. Porque o ministério apostólico, ele é cristocêntrico. É tudo sobre Jesus. O Espírito capacita. Os sonhos são maravilhosos para trazer revelação e direção. As visões nos ajudam muito a avançar. O poder nos faz ousar, tira o medo, nos dá coragem, ousadia. Mas tudo isso é por causa de Jesus. É nele que está a salvação e a transformação de vidas. Paulo continua e diz no verso 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe aquele vizinho do palavrão, da boca imunda? Como é que você acha que a boca dele vai mudar? No sentido de as palavras que saem dela. É com você olhando e dizendo: que boca imunda. Como é que você acha que aquela pessoa que está presa na perversão sexual vai viver uma vida de santidade? É com você olhando para ela e dizendo: pervertido, afasta-te de mim. Como é que você acha que o endemoniado vai ser liberto? E que aquele que está doente vai ser curado? É se você só constatar a doença, a ruína, o desalinhamento da vontade do Senhor? O que é que você acha? Sabe o que acontece? É que o mundo foi transformado e virado de cabeça para baixo. Porque esse ministério apostólico disse: envia-me a mim. E ergueu a sua voz para proclamar que bastava que invocassem o nome de Jesus para serem salvos. E a salvação traria transformação de vidas, de famílias, de comunidades, de cidades, de países, da história. Impactada e transformada por vidas que se renderam a Jesus. Mas como se renderão se não há quem pregue? Como ouvirão falar de Jesus? E se eu falar e ninguém se entregar? Eles passaram por isso também. E o profeta Isaías disse que teriam alguns que não creriam, mas muitos creram. Nós cremos e estamos aqui. Eu quero caminhar para o final dessa palavra, olhando para a segunda parte da proclamação de Pedro. Vejam o que eu estou construindo com vocês para ver se muda a nossa mentalidade, gente. O ministério apostólico começa com o derramar do Espírito, o enchimento do Espírito. E aí
esses homens cheios do Espírito vão se posicionar e eles começam a agir. E o primeiro registro de ação de Pedro foi comunicando, foi explicando um acontecimento. Esse acontecimento aqui não é porque estavam bêbados, está tudo errado é que vocês estão dizendo, e eu vou dizer o que é certo. E ele diz. Ele explica a predição de Joel e ele termina falando sobre a sinalização de que o derramar do Espírito apontava para a salvação a todo aquele que invocasse o nome do Senhor. Estão comigo? Agora veja a continuação da fala de Pedro. Atos 2, a partir do verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Qual é a primeira palavrinha que tem depois do ouçam? É o quê? É o quê, gente? Vocês estão tímidos? Qual é a primeira palavra que tem depois do grito de Pedro? Ouçam! Jesus. Ouçam estas palavras. O que é que tem depois? Jesus. Ele vai começar a falar de Jesus. E ele vai dizer, olha, Jesus foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro associou a aprovação divina a Jesus com os sinais, milagres e maravilhas, que era o próprio Deus quem estava fazendo. Ei, porque a igreja do Senhor acha que pode caminhar sem sinalizar milagres, sinais e maravilhas? De onde veio esse ensino equivocado? De que eu prego Jesus, eu falo de Jesus, eu estudo a Bíblia, mas ficamos apenas no campo da proclamação. Nunca foi assim com Jesus. E não foi assim com os seus apóstolos. E Pedro, quando vai falar, vai dizer, olha, Deus o aprovou. Sabe como é que Deus o aprovou? Por meio dos sinais, das maravilhas e dos milagres, que era o próprio Deus fazendo. Agora, minha gente, se a gente foi enviado como Jesus para fazer como Jesus, o que faz parte do nosso chamado? Nós vamos proclamar Jesus? Sim. Nós vamos declarar as boas novas? Sim. Mas elas não ficam apenas no campo cognitivo. Nós estamos ali sendo instrumentos para que se manifestem sinais, milagres e maravilhas. As pessoas verão isso e elas vão crer no Deus sobre quem estamos falando. Amém mesmo? Diga assim, Senhor Jesus, sinaliza através da minha vida que Tu estás em mim, que Tu estás comigo e que Tu te revelas através do meu viver, com sinais, maravilhas e milagres. Amém? Crê, Camille, que você pode... Crê, Camille, que você pode ser instrumento para sinais, milagres e maravilhas lá no seu colégio e dentro da sua casa? Alguém mais aqui crê no seu ambiente de trabalho? Alguém aqui crê dentro do ônibus? No sinal? No shopping? No avião? Senhor, nos destrava em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos, chegou o tempo em que nós queremos avançar, não para construir uma obra humana, mas para construir e realizar o propósito do teu coração. Nós somos homens e mulheres que receberam o teu Espírito e nós queremos proclamar Jesus e sinalizar o quanto Ele é vivo e real. Oh, usa-nos com sinais, milagres e maravilhas. Te clamamos em o nome de Jesus. Você disse amém. Entenda, nessa semana você vai encontrar com alguém que está doente, vai chegar para você e vai dizer, está doendo muito. E você ali vai ter a oportunidade de dizer, eu creio no Deus que cura, Jesus Cristo. Ele curou no passado e Ele é o mesmo hoje. Recebe cura em nome de Jesus. Toca e libera.
Mas eu tenho tanta vergonha. Qual é o antídoto para a vergonha e para o medo? Diante de tudo que eu tenho pregado, me diga pelo amor de Deus que você sabe. Ser cheio do Espírito Santo. Está disponível a você. Amém? Aí no verso 23, Pedro continua e diz, este homem lhes foi entregue. Ele vai falar, deixa eu explicar o que aconteceu aqui, porque eu dei um pulo. Ele fala de Jesus de Nazaré. Ele diz que ele foi aprovado por Deus. E ele continua no verso 23 dizendo que ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Sabe o que quer dizer pré-conhecimento? Deus já sabia o que aconteceria. E Deus tinha um propósito. Então, Jesus é entregue não como um coitadinho. Jesus é entregue pelo Pai. E Ele se entrega a si mesmo, sendo Deus, para ser sacrificado porque havia um propósito. Quando você ouvir alguém falando bobagem, gente, como eu tenho visto na internet, pessoas dizendo que Jesus falhou porque Ele foi um coitadinho pregado na cruz. Nós precisamos ser aqueles que vão ter a coragem de rebater o ensino errado e lançar a verdade que liberta quem está no engano, para que haja salvação naquela vida. Amém? Chegou o tempo em que nós não podemos só continuar fingindo que nada está acontecendo. Pedro vai falar de Jesus no verso 23, Pedro vai dizer que foi entregue, e ele diz que com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Veja, lá na época de Jesus, havia uma atuação de homens perversos. Você acha que hoje ainda há ou eles deixaram de existir? A perversão está aí como nunca. Os homens perversos continuam atuando, amados. O problema é que eles atuam com muita ousadia. Eles atuam nos banheiros de crianças. Eles atuam nos quartos de crianças indefesas dentro das suas próprias casas. Eles atuam na rua, eles atuam na escola, na faculdade. Eles atuam com ousadia. Mas quem recebeu o espírito de ousadia nem foi eles, foi quem? Fomos nós. O espírito de ousadia está em nós. O espírito de ousadia nos capacita para paralisarmos as obras dos perversos. Por quê? Porque as obras dos perversos aprisionam no engano para levar à morte eterna. Mas nós temos as boas novas de vida eternamente. Nós podemos nos calar? Sim ou não? Vocês acham que tem essa possibilidade? Tem essa alternativa? Tem a alternativa da gente viver o nosso chamado, o propósito da nossa vida, vindo ao culto de domingo e achando que é isso? Vocês acham que tem essa alternativa, gente? De se reunir no grupo pequeno, ter comunhão, ensino e achar que é isso e acabou, está ótimo. O que vocês acham? Com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas olha o verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ouça, Jesus não está morto. Jesus vive. Jesus é real. Jesus é imutável. Jesus é a razão. É sobre Jesus. Pedro vai falar um monte de versículos sobre a profecia de Davi a respeito de Jesus. E aí no verso 29, no seu discurso, ele vai dizer: irmãos, deixa eu dizer uma coisa com franqueza. O patriarca Davi morreu. Foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
Mas ele era profeta. Ele sabia que Deus lhe prometera sob juramento que ele colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Então ele continua e diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Ele está dizendo: nós testemunhamos não de alguém que está morto e preso no sepulcro. Nós testemunhamos de um Jesus ressurreto. Ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus vive. Agora escute, não são apenas os apóstolos que testemunharam ele em carne e osso, com o corpo glorificado, que são chamados de testemunhas. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos envia lá na grande comissão, ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Tem alguma testemunha de Cristo aqui? Nós podemos não ter visto Jesus encarnado com nossos olhos naturais, mas eu quero lhe dizer que nós temos visto a cada dia Jesus operando com poder na nossa história. Nós não vimos Jesus encarnado com os nossos olhos naturais, mas temos visto Jesus que vive real, operando na nossa história. Então deixa eu lhe perguntar, alguém aqui tem um testemunho sobre Jesus? O que Jesus fez na tua vida? Quem aqui, se eu pedisse agora para você dizer, me diga algo que Jesus fez na tua vida. Tem algo que Jesus fez na tua vida? Tem algo que você pode dizer, olha, tem um antes e um depois. Olha, não foi imediatamente, talvez não tenha sido para muitos, mas ao longo da minha vida, como Jesus tem intervido e como ele vem me transformando. Olha, eu era assim, depois ele fez isso, agora mesmo ele continua fazendo isso. Porque sabe o que acontece? É que essa salvação em Cristo, ela vai sendo desenvolvida por nós a partir da nossa experiência com ele, com o seu Espírito, e nós vamos colecionando testemunhos do Jesus que vive e é real na nossa história e continua a operar até que ele mesmo volte. Gente, isso é tão poderoso. O ministério apostólico em Atos, ele nasce sob o testemunho de quem Jesus é. E aí no verso 33, Pedro vai dizer, esse Jesus está exaltado à direita de Deus. Mas olha que interessante, ele remete de novo ao Espírito Santo. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E o que é que ele fez? Derramou o que vocês hoje ouvem e veem. Ele fala de Jesus, ele engrandece Jesus, ele fala do Evangelho, morte, ressurreição, e ele testemunha, e depois ele diz, esse Jesus exaltado, ressurreto, ele recebeu o Espírito Santo que derramou. E ele retoma o assunto do Espírito derramado. Sabe por quê, amados? Porque não tem guerra no reino espiritual entre Jesus e o Espírito Santo. Existe sim uma tolice de homens que acha que se eu falar de Jesus, eu não falo do Espírito Santo, porque tem um ciúme entre eles, então eles ficam meio assim, dá muito lugar para um do que para o outro. Isso aqui é carne, é mentalidade carnal. Isso aqui é mentalidade que não está alinhada com a mentalidade de Cristo. Jesus Cristo, Ele mesmo
mesmo disse, fiquem felizes, eu estou indo para o Pai, porque se eu não for, eu não posso enviar, mas como eu estou indo, eu enviarei, será o meu Espírito, o Pai e eu vim fazer morada em você. É por isso que Ele derrama do Espírito, e Ele está dizendo assim, seja cheio, porque à medida que você for cheio, está tudo certo, você está sendo cheio de mim mesmo. Jesus não está brigando com o Espírito Santo, não tem ciúme entre eles. Eles são um na Trindade que atua por nos amar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Por que ele foi derramado? Porque era essencial que ele fosse. E aí, amados, no verso 34, Pedro continua e diz, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou, ele está dizendo que Jesus foi exaltado, ele está dizendo que Jesus recebeu o Espírito e mandou o Espírito para nós, derramando o Espírito sobre nós, e depois Pedro vai dizer, agora sabe onde é que esse Jesus está? Ele está assentado à direita de Deus, e sabe o que vai acontecer com todos os inimigos dele? Serão colocados debaixo dos seus pés. A igreja que tem a mentalidade de Cristo, que não tem uma mentalidade carnal, ela não teme nenhum inimigo do Senhor, o nosso Deus. Nenhum deles é maior. Porque sabe o que acontecerá com todos os inimigos do Pai? Serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso Pedro continua e diz, portanto, que todo Israel, está dizendo que todo o povo fique certo. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Escute, este Jesus que foi um dia crucificado, não é coitadinho preso numa cruz. Não é coitadinho morto numa cruz. Deus o fez Senhor e Cristo. Diga, o meu Jesus é Senhor. É dele a palavra de poder. É dele o governo. É dele o domínio. Ele é o rei. Então por que é que você fica tão desesperado quando troca o governo da nação? Agora acabou a sua vida. Por que eu vi tantos crentes desesperados? Quem é que está no governo? Na minha vida é Jesus. E da sua? E da Zoe? E quando as notícias do jornal estiverem querendo causar pânico em várias dimensões e frentes, como é que você acorda e se mantém lúcido? E agora? E agora? Ou o meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus vive. O meu Jesus é Senhor. E o meu Jesus é o Senhor da minha vida. É Ele quem está no governo da minha história. Quer saber o que vai acontecer comigo? É aquilo que vai ser vontade dEle. E o que o inimigo quiser estabelecer, este inimigo já está debaixo dos seus pés. A mente de Cristo precisa ser implantada em nós. Eu estou terminando, viu, gente? Mas eu tenho que pregar essa mensagem hoje aqui, como Pedro pregou. Quando ouviram isso, quando o povo ouviu a pregação, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se. Nós não temos como nos omitir do chamado ao arrependimento. Gente, mas a gente está vivendo desde nossas famílias, com pessoas presas no engano, e a gente só sorri e acena. E a gente está vendo tantas coisas para além da nossa família, e a gente só não quer ter dor de cabeça. Mas escute, Jesus vive. E só vão recebê-lo quem o invocar. Mas para o invocar tem que crer.
E para que crer, tem que alguém pregar para ele. E essa pregação tem que passar por um chamado ao arrependimento. E o chamado ao arrependimento vai implicar apontar pecados. Não é apontar o pecador, mas é dizer, você precisa se arrepender de uma vida distante, em rebelião contra Deus, que é Senhor, Ele é teu Senhor. Você precisa abrir mão do pecado. Você precisa dizer, o que eu vivia, como eu vivia. Isso aqui era a vontade dEle? Não era, eu tenho que deixar. Arrependam-se. Cada um seja batizado. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado e entregou sua vida a Jesus hoje? Tem alguém do nosso meio que já entregou a vida a Jesus, mas nunca foi batizado aqui na Zoe ainda, pelo menos? Que a gente precisa batizar? 1, 2, 3, 4... Se é sua vontade, 5, 6, ser batizado, procure a pastora Lilian. Dê seu nome, diga, Lilian, eu quero ser batizada. A gente precisa marcar o batismo o quanto antes. Pedro diz, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus. Aí olha de novo, gente, para perdão de pecados, mas para receber o dom do Espírito. O arrependimento não só concede perdão, o arrependimento está associado ao fato de você receber o dom do Espírito. Ele termina dizendo, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E no verso 40 ele diz, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Primeiro século da igreja, o apóstolo estava dizendo, existe uma geração corrompida, salvem-se dela. Isso ele está pregando para os que estavam perdidos. Mas ele tinha a mensagem para salvar os que estavam nessa geração corrompida. Como é que vocês acham que está a nossa geração? Eu quero lhe dizer que a corrupção está potencializada nesses tempos do fim. E eu quero que você veja algumas imagens que eu trouxe. O nível de corrupção com o qual nós estamos lidando. Crianças aprendendo sobre o satanismo em sala de aula. Pode passar. Ali tem um homem vestido como um satanista, representando a figura de um demônio, de um diabo, de um satanás, não sei o que figura é essa aí dele. E ele está ensinando dentro das escolas para crianças lá. Acho que isso aqui é jardim de infância. Como é que chama essa área aí? O infantil. Próximo, esse aí já foi. Olha isso aqui, gente. Que coisa assustadora. O que é que você acha que uma criança dessa idade... Não, antes, por favor. Uma criança dessa idade, sendo vestida assim, já colocada em volta... Eu esqueci o nome disso aqui. O pentagrama. E provavelmente elas estão sendo orientadas a fazer declarações. Como é que vocês acham que essas crianças vão se desenvolver? Sob que atuação? Por fim, você vai ver a imagem de algo que se parece com Beelzebu diante das crianças, para que elas percam aquele medo do que a cultura cristã apontou como sendo algo ruim, e elas possam se aproximar e receber dele conselho, ensino, e tê-lo na vida dela como alguém que é aceitável e até um orientador. Esse é o nível de perversão em que estamos. Eles foram até as crianças. Não estão mais nos adultos, é nas crianças. Agora, a mentezinha dessa criança formada aí, por Beelzebu. Se tem um ritual para consagração, imagine como será o desenvolvimento para a gente chegar com o evangelho e pregar depois que ela está toda formada e nos lácidos. A gente tem uma outra imagem. E é na área da perversão sexual. Porque Satanás atua muito, sexualidade está lá muito envolvida.
Isso aqui, gente, eu não sei qual foi o lugar especificamente, mas vocês veem as crianças em volta? E essa mulher, ela vai fazer algumas danças nesse cano para as crianças assistirem. Ela está com as pernas abertas, depois ela começa a dançar em volta do cano, com um biquíni que deixa tudo à mostra. Por que essa perversão com as crianças? Eu soube que na Escócia, uma criança de 4 anos que queira mudar o sexo, os pais não têm o direito de se opor. 4 anos. E ela vai se mutilar e não tem volta para o resto da vida. O problema é que a identidade dela, por isso chama identidade de gênero, a identidade dela vai ser roubada dela. Por toda a sua vida. Eu podia falar muito aqui, eu poderia trazer muitas imagens. O que eu quero dizer a você é que a corrupção da humanidade é real. Ela parece potencializada nesses tempos do fim. Há uma geração pervertida que está tragando vidas eternamente. A coisa está rasgada, a coisa está ampliada. E os filhos de vocês que estão grávidas vão estar no meio dessa geração. E talvez chegue o tempo em que na escola, se você disser, eu não quero meu filho aprendendo com satanista, você seja processado, intimidado e tem até a guarda do seu filho sendo tomada. Na Escócia estão tomando as guardas se o pai disser que a criança não pode cortar o pênis aos 4 anos porque acha que é mulher. Tentam distorcer quem é Jesus. E Jesus é aceitável se ele for o Jesus legal, que te ama como você é, e você só precisa permanecer como está, porque afinal ele é amor. Tentam reescrever as Escrituras, para que tudo que seja apontado como algo que você tenha que se arrepender, seja retirado. Afinal, você não precisa se arrepender. Continua sem se arrepender, que você continua sem ser salvo. Mas nós, amados, somos agentes da salvação de uma geração corrompida. O ministério apostólico, ele estava em meio a uma geração corrompida. Mas ainda assim o Senhor levantou esse ministério para que a salvação dele fosse estabelecida. Onde havia o decreto de morte, prevalecesse o decreto de vida. Onde havia o decreto de perversão, prevalecesse o decreto da paz dele, da abundância dele, da retidão dele, da bênção dele. Onde havia o decreto de que seriam engolidos pelo diabo para uma miséria eterna, ali foi trocado pelo decreto de aceitos e feitos filhos de Deus em Cristo Jesus para a vida eterna e vida em abundância. Nós somos os portadores desta mensagem. Então Pedro encerra dizendo no verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Há uma mensagem precisando ser proclamada em uma geração corrompida. E, amados, o chamado apostólico tem a ver com a proclamação dessa mensagem. O mundo precisa ouvir sobre Jesus. É de se nos incriminarem, já começa um movimento para incriminar. Até me mandaram alguém que já está processado porque falou que alguma prática do ocultismo era de demônio e a pessoa, o padre ou o pastor, foi processado. Foi preso. Um pastor preso porque falou sobre demônio. E a gente tem o seminário de libertação. Mas quem tem a mentalidade apostólica, quem tem a mentalidade de Cristo, a mentalidade apostólica é a mente de Cristo, ele é o apóstolo supremo. É isso que eu estou tentando ensinar aqui. Quem tem essa mentalidade, amados, não está olhando para os seus ganhos e perdas. Não vive para os seus ganhos e perdas. Está disposto a ser preso.
Está disposto a ser morto. Está disposto a ser incompreendido. Está disposto a ser rejeitado. Está disposto a perder até o pai e a mãe, porque Jesus disse que se você amar mais seu pai e sua mãe do que mais do que a ele, não é digno dele. Está disposto a perder até marido e filhos, mas Jesus disse que se você amar mais eles, você não é digno dele. Mas esse é o chamado de Cristo para um tempo como esse, como nunca foi, a meu ver, tão importante acordar a igreja. Eu tive com irmãos que disseram assim: ô pastor, a gente foi para uma igreja X e a gente ouviu uma pregação lá, a pregação de um pastor, que ele é tão amoroso. Ô pastora, quando a pregação terminou, eu olhei para a mulher e disse assim: isso é que é pregação. A gente estava bem. Ai, que coisa boa. E a gente pensou: meu Deus, lá na Zoe é tão sério, é tão pesado. Aí eu saí de lá meio triste, assim. Eu digo: Senhor, eu devo sair do púlpito? Devo deixar que seja uma pregação mais pastoral? Que as pessoas se sintam mais cuidadas do Pai, acariciadas, amadas, ensinadas com mais aquela coisa do cuidado mesmo. Olha, Deus está com você, que é um ensino que é necessário. É isso, Deus. Eu acho que isso talvez seja o melhor. Porque olha logo aquela galera que estava ali reunida, tudo gente boa, eram meninos bons, meninas boas, um povo que... legal aquele povo. Mas olha o que o menino está dizendo. Naquela outra igreja, terminou a pregação, a gente estava bem. Mas na Zoe é tão duro. E aí, eu só fiz baixar a cabeça. Paulo disse... O que tu disse, amor? Como foi a frase? Se você for para um lugar onde o evangelho não te confronta, não mostra o que você precisa mudar e como você precisa mudar, a gente precisa ter cuidado. Que ele tinha ouvido de alguém, de alguém, não foi? Mas eu vim para casa com essa dúvida. E eu orei. E eu disse: Espírito Santo, eu não estou falando sobre ser cheio. Me enche de ti. Me enche assim, trocando as palavras que vão sair dos meus lábios. E só me dá pregação de cuidado. Que as pessoas sintam só cuidado, encorajada, levantada, erguida. Me dá esse olhar mais pastoral. E menos duro na pregação. Porque olha que galera boa, aquela galera é boa. Podia estar todo mundo feliz caminhando com a gente, mas estão em outros cantos, porque lá é mais tranquilo o negócio. E aí, quando eu acordei, eu recebi o vídeo do John Bevere, que eu apresentei a Paulo, e Paulo falou para vocês. E o vídeo dizia de crentes que eles são quentes quando estão com os quentes e dão glória a Deus e aleluia. Mas eles também conseguem vir aqui para os frios e parecerem aqueles que só se adequam à mentalidade carnal. Do viver para si mesmo, para juntar, para ter, para ser feliz e ir. Mas esses, o Senhor está a ponto de vomitar. E eu entendi a mensagem. E eu disse: não, Senhor. Que nós possamos seguir pregando o Evangelho. Quando o Senhor mandar palavra para cuidar, que seja de cuidar. Mas quando for a palavra, que a igreja precisa ser confrontada. Para se posicionar. Para ter a mentalidade transformada. Que assim aconteça. Para que o teu povo não seja vomitado da tua boca. Então, talvez a gente encerre agora o culto com aquele gosto de... meu Deus. Mas eu acho que para esse tempo de perversão, amados, cada vez mais precisamos de mais pregações do... meu Deus. Do que do nosso ego alimentado. Porque a perversão não está brincadeira.
Porque a morte e a perdição está sendo estabelecida sem dó. Porque Satanás está operando com ousadia. Meu irmão, você precisa orar, Senhor, troca a minha mentalidade carnal. Eu tenho vivido para me preocupar com o quê? Com o governo, com as contas, com o futuro, com a vida, com o prazer, com tranquilidade, com o quê? Estudar Atos, estudar o ministério apostólico relatado em Atos e a mentalidade sacerdotal e o alerta de Deus para a mudança de mentalidade é dizer, é menos de você, é mais de Cristo em você. É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É dizer, enche-me do Espírito. É dizer que seja feita a tua vontade e não a minha, ainda que eu morra. Quem está disposto? Temos pessoas aqui dispostas? E se eu dissesse assim, vamos essa semana não ter CEP, como nós temos? E eu quero convidar você a abrir a sua casa e convidar um vizinho para testemunhar Jesus na sua vida. Ainda tem um amém aí? Então vamos fazer? Entendendo o ministério apostólico? Todos nós vamos abrir mão do CEP. Aí eu não sei se a gente vai fazer terça, porque está em cima, mas se der terça, ótimo. Mas durante a semana você vai chamar um vizinho, você vai preparar a mesa como você prepara lá no CEP. Você vai fazer um lanchinho. Você vai chamar um vizinho, uma amiga de faculdade, um amigo, não sei como, do trabalho, alguém. Eu estou dizendo vizinho porque é o mais fácil, você não tem desculpa. Você bate do lado. Trim-blom. Eu queria lhe chamar para um lanchinho lá em casa. Sou seu vizinho. Aí ele vai. E lá você vai dizer, olha esse lanche. Lancha e depois você vai dizer, eu queria dar um testemunho do que Jesus fez na minha vida. Quando eu perguntei aqui, alguém tem testemunho sobre o que Jesus fez? A maioria disse, eu tenho. Não foi? Vamos compartilhar esse testemunho? Pelo seu testemunho, aquele vizinho pode ali, ouvindo, se entregar a Jesus. Eu confesso que eu tive um medinho de dizer, meu Deus, se um monte de gente se entregar a Jesus e chegar no culto da Zoe. Meu Deus, o culto da Zoe. Mas ali na mesma hora o Senhor me disse, o apóstolo Pedro não estava preocupado com o que eles estavam achando. Ele só queria ser o instrumento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vier, deixa o Espírito Santo fazer. Vai ser no culto das 8, 3 horas de culto, do jeito que for, vai ser no culto das 8. Mas nós não podemos mais adiar a proclamação e o testemunho do que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém, gente? Isso faz parte de um ministério apostólico. E não é só para as ovelhas. Todos nós estamos desafiados. Todos nós. Amém mesmo? Eu quero só dar um testemunho de Valéria. Eu soube que Valéria pegou um CEP. Ninguém tinha dado comando para ela nenhum disso. Mas ela pegou um CEP, fez na praia o CEP dela. E convidou, algumas irmãs do CEP dela convidaram vizinhas do Valparaíso, não foi assim? As vizinhas foram lá entregar a vida a Jesus, não foi? E algumas até estão aqui caminhando com a gente. Olha isso, gente. E ninguém nem tinha mandado Valéria fazer. Agora imagina se a gente fizer, debaixo desse desafio, com fé, com confiança, o que a gente pode ter de frutos e de vidas durante esta semana. Meu Deus! Então, tem alguém aqui que aceita o desafio? Levante sua mão para Deus ver. Que você vai abrir a sua casa. Fica com a mão levantada, eu quero ver também. Você vai abrir a sua casa. Você vai convidar um vizinho. Você vai fazer um lanchinho. Cadê tu, Vitor? Muito bem, Vitor. Cadê você, Simone? Muito bem. E você vai chamar um vizinho, fazer o lanchinho, vai testemunhar de Jesus para ele.
Amém? Aí o resto deixa com o Espírito Santo. A obra é dele. Ok? Vamos orar? Senhor, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo sinalizou que estava liberada a salvação para todo aquele que invocasse o nome de Jesus. E o Espírito Santo também capacitou aqueles que não tinham condições para romperem com graça, ousadia, sabedoria, poder, assim como Pedro. E nós queremos hoje te dizer que levantamos as nossas mãos, porque queremos romper também, é tempo de avançar. A gente não sabe como vai fazer direito, a gente não sabe o que vai acontecer de resultado, talvez muitos nem queiram. Mas nós só queremos fazer como o Senhor nos desafia. Então, Senhor, nos dê a pessoa quem a gente vai convidar. Mas se também o Senhor não der, nos dê ousadia para tocar uma campainha que esteja na nossa frente. E quando alguém sair, nos dê esse amor, amar como o Senhor amou, para olhar para essa vida e dizer, ela poderia passar o resto da eternidade num lugar de dor, de sofrimento, separada do Pai, mas o Senhor pode me usar para salvar essa vida para sempre. Então, sob esse olhar de amor, nos dá coragem, ousadia e a graça e a sabedoria no falar, no convidar, no testemunhar. E, Senhor, nos dá alegria de ver vidas, de ouvir sobre vidas que se entregaram, que se renderam, que aceitaram o convite para ir além, para saber um pouco mais. De repente, para vir na escola bíblica com Raíssa, ouvir sobre quem é Jesus. Ou estar conosco num culto público. Não sabemos, Senhor, mas só queremos pedir a Tua ajuda, a Tua direção, a Tua condução para esse avanço nosso que nunca fizemos. É um tempo de avançar. É um tempo de superação. Nós vamos ter essa superação essa semana. Então, Senhor, nos abençoa. Como abençoaste a Pedro, que após falar, 3.000 se entregaram. Senhor, nos abençoa para que comecemos a nos alegrar com as redes vindo cheias e com este lugar ficando pequeno para as vidas que conhecerão Jesus como Senhor, Salvador, Transformador, Restaurador, Libertador das suas histórias, das suas vidas. Faz através de nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos encerrar adorando. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
use como proclamadores da palavra que salva. Amém? Que a graça dele, a graça capacitadora dele, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai, que te encha desse amor pelas vidas perdidas, e que as doces consolações do Espírito Santo, e o ensino do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo, e o derramar do Espírito Santo sejam sobre você hoje e para sempre. Em nome de Jesus, vão em paz. Amém? E nós vamos ter avisos ali. Então assista esses avisos antes de sair. Deus nos abençoe. A oração é a chave para abrir os depósitos da graça e do poder de Deus. Escola de Oração. Início, quinta-feira, de 11 de maio, às 18h30. Você precisa fazer sua inscrição. Venha na quinta, 18h30, terminamos pontualmente às 20 horas. Faça a sua inscrição durante essa semana, porque só são 15 vagas, não é isso? Só são 15 vagas, é muito rápido para acabar, tá? Qual é o outro aviso? Então, não temos o CEP essa semana, temos essa semeadura e quinta-feira tem o culto. Só isso? Né? Depois a gente vai dar informação sobre a nossa conferência do Espírito Santo. Rede pastoral comigo aqui rapidamente, por favor.